Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 207, onde iremos ler Salmos 35, 36 e 37, e depois iremos começar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, lendo todo o capítulo 1, depois iremos ler o capítulo 2, somente até o versículo 4. Leitura da Bíblia feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, versão da minha Bíblia, revista e corrigida. Eu não trago aqui comentários dos textos lidos, tudo bem? Hoje, 26 de dezembro, sexta-feira, estamos aqui para mais um dia, porque o Senhor tem permitido. Pegue a sua Bíblia, logo mais iniciaremos com oração e aguardem. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este momento de estar diante da tua palavra. Obrigado, meu Senhor, que mesmo sendo pecadores, meu Pai, tu tem permitido que a gente possa ler a tua palavra para se fortificar. Abençoa esta leitura, meu Senhor. Tem misericórdia de nós. Que ela possa fazer efeito na nossa mente, no nosso coração, e que possamos colocar em prática o que nós lemos. Muito obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, pelo nosso levantar, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa, pelo sossego do nosso lar, da nossa casa. Abençoa as famílias, abençoa as congregações, abençoa todos aqueles que estão dispostos a verdadeiramente sofrer o evangelho e pregar a tua palavra aos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Meu Deus, abre a tua misericórdia e salva-os de todo tipo de malignidade, todo tipo de cilada que o inimigo muitas vezes quer destruir o trabalho missionário, daqueles que muitas vezes tiraram o tempo, meu Pai, para se dedicar à tua obra. Muito obrigado, meu Senhor, abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aqui, Salmos 35, tem como subtítulo Davi pede o castigo dos ímpios. Descrição da miséria destes e súplica para que Deus os julgue. Salmo de Davi. Versículo 1 diz: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos daqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram.
Tu, Senhor, o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça. Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração, eia, sus, alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Vamos agora para o Salmos 36. Tem como subtítulo a malícia dos ímpios, nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. Salmo de Davi, servo do Senhor, para o cantor Mor. Versículo 1 fala: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua nuvem é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão na gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Glória a Deus, vamos agora para o Salmo 37, tem como subtítulo: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi, versículo 1 fala: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga,
mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Aleluia, glória a Deus. Salmos 35, 36 e 37. Leitura concluída. Aqui nós já iremos partir para o Novo Testamento, começando hoje uma carta nova, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, certo? Vamos ler todo o capítulo 1 e depois iremos ler o capítulo 2, somente até o versículo 4. Tudo bem? Para seguir aqui o nosso cronograma corretamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, subtítulo, prefácio e saudação, capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco.
porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E, com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E, deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou que delibero, o delibero segundo a carne, para que não haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas os que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Capítulo 2, somente até o versículo 4. Versículo 1 fala: Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós, todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque, em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Continuação da carta de Coríntios, né, a segunda carta que Paulo escreveu. Vamos orar agradecendo a Deus a leitura. Pai, nós queremos te agradecer mais um dia de leitura da tua poderosa palavra, Senhor. Grande e poderosa é as escrituras sagradas, que nos fazem refletir, mostrar o nosso erro, o nosso pecado, e que nós possamos, principalmente, Pai, colocar em prática. Não somente sendo leitores, mas praticantes da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá um dia abençoado e de paz neste final de ano. O ano está findando, Pai, e graças a Deus o Senhor tem deixado aqui teu servo prosperar. Muito obrigado. Agradeço as orações de cada um que está intercedendo e orando por este projeto. Te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui marcar o nosso plano de leitura, a leitura de hoje. O dia 207, Salmos 35, 36 e 37, certo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, todo o capítulo 1, depois do capítulo 2 até o versículo 4. Hoje, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Muito obrigado a todos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.